Então sejam todas muito bem-vindas. Tá todo mundo no mudo? Está. Hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, muito complexo, apesar de parecer simples, né? Que foi um assunto escolhido por vocês, que é essa competitividade materna, que a gente não consegue abordar a competitividade sem falar na questão da empatia, tá? E por isso até que o nosso desafio dessa semana foi em relação à empatia. Eu tenho tentado casar um pouco o nosso desafio da semana com o tema que a gente vai conversar, já para ir despertando na gente o que a gente vai conversar, o que eu vou trazer aqui para vocês, para a gente tirar esse tempinho para pensar, né, como que eu estou reagindo, como que eu estou agindo, eu estou levando a minha vida consciente nesse tema ou não. Então, por isso que a gente sempre vai trabalhando aí dentro do nosso grupo o desafio, que tem um link aí um pouco com o que a gente vai trabalhar nessa semana. E não me espanta que seja tão difícil para as pessoas citarem algo que elas são empáticas consigo mesma, né? Mesmo porque a empatia, ela não é natural. A empatia, na verdade, é algo que a gente aprende ao longo da nossa vida, ou não, né? Mas o egocentrismo, se você parar para analisar, o egocentrismo, ele tem um propósito na vida do ser humano, tá? Vou só botar meu celular para carregar aqui. O egocentrismo é o que nos mantém vivos, né? É o que vem trazendo aí entre gerações e gerações. E aí eu pedi para vocês pensarem na gente lá na época das cavernas. Mas ao ver um alimento, por exemplo, você buscar se alimentar, trazer primeiramente para você. É um pouco aquela história de que quem já andou de avião aqui, eu acho que todas nós, é o colocar a máscara em si mesmo para depois colocar a máscara no outro. Então, somos sim egocêntricos por natureza, porque precisamos manter essa máquina viva, né? Então a gente precisa ter esse olhar. Mas daí, conforme o ser humano vai evoluindo, vem a empatia. E hoje até vocês viram um vídeo que uma de vocês compartilhou a respeito da empatia e da simpatia, né? E a diferença disso. E a gente vai tendo essa dificuldade de se colocar no lugar do outro e muitas vezes de se colocar no nosso próprio lugar, né? Tanto é que, para quem é cristão e acredita na Bíblia, tem uma frase que fala: amar o próximo como a si mesmo. E quantas vezes a gente não se ama de uma maneira saudável ou suficiente, quantas vezes não prestamos atenção na nossa própria necessidade. E daí, como exigir de uma pessoa que ela seja empática com o outro, quando ela não consegue fazer isso nem consigo mesma? Então, para a gente trabalhar a competitividade entre as mães na maternidade, a gente precisa pensar, sim, na empatia, não tem como isso ficar de fora, tá? E quando eu digo que quando uma mulher manifesta os primeiros desejos dela de ser mãe, né, já numa idade reprodutiva, claro, não estamos falando aí de uma pré-adolescência, né? Muitas vezes, bem antes do resultado positivo, e eu digo que o novo mundo se abre para essa mãe, muitas pessoas só irão entender isso quando elas passam por essa transformação, né? Então, ao manifestar aí o seu desejo de ser mãe ou se tornar uma mãe inesperadamente, a sensação que uma mulher tem é que vestiram nela uma camiseta de competição e que constantemente ela está sendo avaliada e cobrada por outras mães, pela família dela, pelas amigas, pela sociedade de uma maneira geral, né? Então, o que a gente escuta? Eu engravidei na primeira tentativa, quando tem outras mães aí tentando por meses. Eu engordei só 9 quilos, quando tem outras mulheres que não estão conseguindo lidar com o peso da gestação. Eu não tive estrias, eu não tive enjoos, eu trabalhei até o dia de parto, e essas afirmações, né, não teria como eu listar todas aqui, porque a gente ia passar todo esse tempo falando isso, mas vocês vão olhar agora para dentro da experiência de vocês e vão refletir, né, de tudo isso que vocês viveram aí nas gestações de vocês, essas
comparações que muitas vezes traz sim um ar competitivo, de querer demonstrar que, mas eu fui melhor que você na minha gestação, eu crio melhor o meu filho que você. E eu sei que eu sempre volto na história, né, quando a gente está aqui falando, mas é preciso entender da onde tudo isso vem. E na história da humanidade, por séculos e séculos, uma boa mulher era aquela que gerava filhos, né? Era a mulher que era produtiva, que era fértil. Então, as que não geravam filhos, as mulheres que não podiam ter filhos, elas eram amaldiçoadas pelos deuses, né? Elas eram descartadas ou elas eram substituídas, né, por outras mulheres que gerariam filhos. E tudo isso, inclusive, era instituído por lei e pela cultura. Então, se o homem se casasse com uma mulher e aquela mulher não tivesse filhos em um determinado período de tempo, ele tinha o direito de se casar com uma segunda mulher. E isso a gente está falando de uma época mais evoluída da história, porque se você olhar ainda mais para trás disso, o homem tinha direito de jogar essa mulher na rua, como se ela não prestasse para nada, já que ela não consegue lhe dar filhos, né? Então, com o passar do tempo, essas mulheres, elas foram sendo mais competitivas em razão da sua própria fertilidade, né? Então, as mulheres, elas eram escolhidas para casar quando elas tinham, por exemplo, as ancas largas, que era o quadril mais largo, né? Porque isso simbolizava mulheres parideiras, mulheres férteis. Então, imaginem, né, como que para aquelas mulheres, naquela época, gerar um filho era uma cobrança grande da sociedade, né? Porque naquela época, essa era a principal e às vezes a única função de uma mulher na sociedade, né? Então existia já desde aí essa competitividade entre as mulheres em gerar filhos, em ser mulheres parideiras. Então, olhando para trás na nossa história, a gente vai vendo esses resquícios que a gente ainda tem hoje, tá? E aí nasce essa competitividade dentro do mundo feminino em relação à maternidade, tá? Ainda temos em nossos inconscientes resquícios que nos regem em relação a isso. Então, ainda que, Marília, mas hoje a mulher tem outras funções, hoje as mulheres têm outros desejos, mas isso são coisas que são passadas de geração em geração, silenciosamente, nas pequenas e sutis coisas que a gente faz, e a gente continua passando isso adiante. Por isso que eu bato sempre na tecla de viver uma vida consciente, aquela que eu estou em constante reflexão do que eu estou fazendo. Opa, será que ao agir dessa maneira eu estou acrescentando para a vida de alguém ou estou machucando essa mulher ou esse homem, seja quem for, né? Então, viver uma vida consciente é estar refletindo sempre em como eu ajo, não deixar ser algo mecânico, algo que não é pensado, porque muitas vezes isso não faz bem nem para o outro, nem para mim, tá? Então, ainda temos essa vergonha, por exemplo, de verbalizar a nossa dificuldade para engravidar, né? Muitas mulheres têm dificuldade de conversar sobre isso com as suas próprias amigas ou até mesmo abrir isso com a família, de a gente é infértil ou a gente não está conseguindo engravidar. Muitas dessas mulheres, elas persistem em tentar engravidar a ponto de ficarem psicologicamente doentes, né? De desgastar um relacionamento a ponto deles se divorciarem, de retirar a própria vida. Quantas mulheres que não conseguem engravidar acabam retirando a própria vida ou devido à quantidade de procedimentos que elas fazem, elas acabam perdendo as próprias vidas em pró de engravidar. Então, olha como isso ainda hoje tem um peso muito grande, né? A mulher dar filhos, isso ainda pede da gente, por mais que a gente seja mais moderna, a mulher ainda faz outras coisas, vai para a faculdade, enfim, isso ainda pesa muito. Então, ainda olhamos com indignação e estranheza uma mulher que declara que não tem o desejo de ter filho, ou simplesmente ela não quer isso para a vida dela, né? Então, a evolução, ela dá passos de tartaruga. E eu estou trazendo todo esse contexto histórico para a gente ir entendendo por que as pessoas, incluindo nós mesmos, agimos dessa maneira,
tá? Porque quando a gente fala de empatia e de competitividade, muitas mães vão se colocar na posição de as outras mães são competitivas. E muitas vezes nós também somos sem perceber, tá? Eu não tô aqui para acusar ninguém. Vocês vão ver que eu preparei toda a nossa conversa e eu vou mencionar você, vocês, tá? Mas sempre lembrando que eu não estou aqui para acusar. Mas às vezes, ao olhar para como eu ando agindo, eu reconheço um errinho aqui, uma maneira que não é tão legal de conversar, de falar, de me comportar ali, coisas que eu posso ajustar, já que ninguém é perfeito, inclusive eu, tá? Não estou falando que eu sou uma pessoa perfeitamente empática, eu também faço esse trabalho. Mas por ser psicóloga, é algo que eu tenho que trabalhar diariamente. Às vezes, dentro da sua profissão ou dentro da maternidade, você não encontra tantas oportunidades de trabalhar isso como alguém que trabalha, por exemplo, como uma enfermeira, como uma psicóloga, como uma cuidadora. Tudo bem? Então, vamos deixar bem claro aqui que eu não estou apontando o dedo para ninguém, estou falando de nós de uma maneira geral. Agora, em uma roda de mães, quem nunca ouviu alguém dizer: meu filho andou antes, ou meu filho é o que mais dorme à noite, ou meu filho já largou do peito e come de tudo, ou não é difícil encontrar entre as mães a maternidade competitiva. Isso está em todos os lugares, inclusive e fortemente nas redes sociais, correto? Já que a gente consegue estar ali disfarçado ou por detrás de um perfil, a gente consegue demonstrar muito mais das nossas garras através da rede social. Então, vamos lá. Então, essa maternidade competitiva, ela tá em todos os lugares e muitas vezes bem disfarçada. Elas são sutis, mas muitas vezes elas podem ser destruidoras. Então, ainda que a maternidade competitiva não esteja escancarada, ainda que quando uma mãe, você compartilha com alguém, ai, meu filho, graças a Deus, passou a dormir sozinho na cama dele, agora que ele tem 1 ano e meio. E uma mãe fala assim, nossa, a minha já dormia desde 8 meses. Ainda que a maternidade competitiva não esteja tão escancarada, muitas vezes ela é sutil e acaba minando a nossa confiança, acaba minando a construção da nossa maternidade. E muitas vezes somos nós, essas pessoas, que tá aí agindo de maneira sutilmente competitiva, tá? E existe, claro, os prós e os contras, eu vou chegar lá, segura aí, tá? Então, dentro do círculo materno, logo se formam os times, né? Os times das que amamentaram, os times das que deram mamadeira, o time das que são zero telas, o time das que permitem o uso. E normalmente, o que acontece? Esse ato de se juntar àqueles que pensam igual a gente nos tornam ainda mais inflexíveis, né, nas nossas opiniões e também imparciais, como se a verdade fosse única e absoluta, já que a gente está sendo alimentada por outras pessoas que também pensam igual a gente. Mas a verdade é que não existe uma única e absoluta verdade. Então, tá aí uma coisa para a gente começar a observar. Será que eu estou rodeada só de pessoas que pensam como eu? Porque isso é muito importante. Às vezes, hoje, você tem aquele um filho e aquela verdade para você ali, ela é absoluta, né? O seu filho dorme, por exemplo, no peito. E tudo bem, ele dorme à noite muito melhor quando ele dorme no peito, né? Nesse relacionamento que você tem com esse filho. E daí você só se envolve com amigas e em meios em que todas as mulheres pensam igual você. Aí você tem um segundo filho e ele é completamente o contrário. Ele não quer ser chacoalhado, ele não quer ser abraçado, ele quer deitar no bercinho dele e dormir sozinho. Ele não quer dormir na cama dos pais. E aí? Aquela verdade absoluta, ela passa a não ser mais a verdade absoluta. Para esse filho, a realidade é outra. Então, quando a gente se envolve com pessoas que pensam diferente da gente, não é fácil, né? Primeiramente, não é fácil. Porque às vezes
faz com que a gente confronte a nossa própria verdade. Mas o que eu quero te dizer é que não é uma competição para quem está com a certeza absoluta, mas é entender que existem vários lados nessa mesma moeda. Então procure se envolver com pessoas que têm opinião diferente de você, porque muitas vezes elas vão acrescentar à sua vida. Elas vão fazer você refletir em outros pontos que talvez num grupo que todo mundo pensa da mesma maneira que você, isso não vai acontecer. E é muito difícil a gente evoluir, a gente abrir os olhos para outras verdades, quando a gente está envolvido com pessoas que pensam exatamente igual a mim, tá bom? Então vamos lá. Outro ponto que eu quero trabalhar aqui é enxergar os outros ao seu redor como competidores é um sinal de insegurança, tá? Porque na verdade, não existe competição no nosso ciclo natural da vida. Porque se tivesse a competição em estar vivo, o preço, como qualquer competição, né, como uma corrida, por exemplo, quer ver quem chega primeiro no final, a gente não quer fazer isso na nossa própria vida, correto? Ninguém quer ver quem vai chegar primeiro no final da vida. A gente quer viver ela muito bem. E viver ela muito bem é singular. Para cada pessoa, o viver bem é um contexto diferente. Então, prestar muita atenção, se eu enxergo outras mães como competidoras, de que eu tenho que ser melhor que elas, isso revela em mim uma insegurança que precisa ser trabalhada. Eu não estou aqui apontando o dedo para você dizendo você é insegura, por isso que você é competitiva. Não, opa, calma lá. Eu estou aqui competindo com essas mães, por que eu estou me sentindo tão insegura? É se acolher na sua necessidade, não é apontar o dedo para a sua cara e dizer, nossa, eu não estou sendo uma boa pessoa, estou sendo uma pessoa insegura. Opa, como que eu posso me ajudar a me sentir mais segura? Empatia consigo mesma, tá vendo? E é isso que a gente estava conversando desde ontem dentro do nosso grupo. Então, isso é muito importante, tá? A gente trabalhar essa insegurança. Então, contar a vantagem nos próprios avanços como mãe pode muitas vezes servir, sim, de ânimo na batalha diária de formar e educar um filho, que não é fácil, né? Mas desde que isso sirva para si própria e não para humilhar ou diminuir outras mães. Então, eu, por exemplo, acordar hoje e pensar, hoje eu vou buscar não gritar com os meus filhos. Antes de eu conseguir fazer isso, eu vou respirar, eu vou conversar antes da bola estourar, eu vou tomar outra atitude. E ao conseguir fazer isso, ao passar a conseguir fazer essa, né, mudar essa perspectiva dentro da minha família, eu vou sim validar a minha mudança. Eu vou sim dizer para mim mesma, caramba, eu tô melhorando. Eu tô conseguindo gritar menos com os meus filhos. Ou eu tô conseguindo fazer uma introdução alimentar mais respeitosa com o meu filho. Mas isso é diferente de eu chegar para uma outra mãe, porque tem muitas mães que fazem isso num gatilho, né? Que ela pergunta a respeito de um assunto para abrir aquela conversa e ela demonstrar que ela é melhor naquilo. Então, ela tem uma necessidade, às vezes, de se sentir valorizada naquilo que ela está fazendo. E todos nós merecemos ser valorizados naquilo que fazemos, tá? Temos que ser reconhecidos, sim. E como que a gente faz isso? A gente conversa com a nossa família de, olha, vamos combinar da gente se elogiar mais, a gente validar mais um ou outro nas nossas batalhas, nas nossas buscas e nas nossas conquistas, porque quando a gente não é validado, parece que é inválido, tá? Parece que tudo que eu faço não tem reconhecimento, ninguém vê a diferença, então quer dizer, fazer ou não fazer, tanto faz, ninguém vê o lado bom daquilo, né? Então a gente precisa sim ser validado, mas tomar cuidado de, será que eu não tô, por exemplo, como que foi a alimentação, introdução alimentar para o seu filho? Aí uma mãe fala assim, para mim, olha, foi barra, botava na boca, ele fazia o gagging, que é aquele, isso chama gagging, tá? Fazia o gagging, cuspia, jogava no chão, e daí a mãe abriu aquele contexto para ela conseguir falar do assunto, e daí ela faz o quê? Ai, não, eu tô me saindo super bem agora, meu filho tá comendo de tudo, quer dizer, opa, calma lá,
Tudo bem que você quer ser reconhecido pela sua amiga, pela outra mãe, né? Mas primeiro a gente precisa colocar a empatia na frente, dizer, nossa, no começo para mim também foi difícil, ou eu não vivi essa dificuldade, mas eu entendo o quanto pode ser difícil passar por uma situação como essa. Para mim, eu passei assim e assado. Tá vendo a diferença do que eu dizer, mas para mim foi super fácil, né? Quer dizer, eu não reconheci a pessoa naquela luta que ela viveu e eu aproveitei daquele espaço para me engrandecer. Então, essa é a diferença, que muitas vezes é sutil, mas que também é destrutiva, tá? Do que eu estava falando para vocês. Então, você não está qualificada, independente da situação que você passou com o seu filho, tenha sido ela boa ou ruim, isso não faz da gente qualificada para julgar ninguém só porque se tornou mãe ou porque o que você vive é diferente de outras mães, tá? Isso é muito comum. Tem mães que mulheres que tinha aí uma lista de coisas que elas não iriam fazer quando tivesse filhos. E quantas de nós não tivemos essa lista de, meu filho não vai fazer birra, meu filho não vai dormir na minha cama, meu filho não vai chupar chupeta. E depois, quando a gente entra na maternidade, muito dessa lista a gente não consegue fazer e muitas coisas a gente consegue fazer. O fato de agora, só porque eu sou mãe, eu tenho o direito de falar, eu falei que não ia dar chupeta pro meu filho e não dei. Então ela tá dando porque ela é mole, entendeu? O fato de ter se tornado mãe não faz da gente qualificada para apontar o dedo para uma outra mãe, porque são mães diferentes, mulheres diferentes, gestações e momentos diferentes e crianças diferentes. É muito contexto diferente para a gente julgar, tudo bem? Então vamos lá. Seu bebê é diferente de todos os outros, como eu disse, e isso faz com que você conheça a sua realidade e não a das outras mulheres. Então, reconheça as suas conquistas, sim, as suas vitórias merecem ser reconhecidas. Use ela para se fortalecer e para fortalecer outras mulheres, né? Por que não? A gente pode dar o nosso exemplo e dizer, olha, por que você não tenta assim? Funcionou para mim, às vezes pode funcionar para você. O que é muito diferente de, faz isso. Por que você não deixa chorando, por exemplo, né? Eu estou impondo a minha verdade numa outra realidade. A gente pode sugerir e às vezes até adaptar o que para mim foi bom. Então, olha, para mim eu nem precisei dar chupeta, porque ele nem aceitou. Mas se o seu aceita, por que você não busca, então, por exemplo, dar chupeta só quando for dormir? Tirar em todos os outros contextos, mas quando for dormir, você dá. Levantou para brincar? Tirou a chupeta. Então, quer dizer, eu adaptei uma realidade levando em consideração a vida daquela outra pessoa, tá bom? Um gole de água, senão minha voz não aguenta. Próximo ponto. As redes sociais, como o Facebook, são as responsáveis pelo aumento da competitividade entre as mães, ali nos seus 25 e 30 e poucos anos, tá? Que é a maior parte da competitividade, né? Sugere um novo estudo que eu trouxe, que eu pesquisei e trouxe para vocês esse novo estudo, para vocês verem um pouco de números. A gente sempre faz isso por aqui, né? Dá um embasamento científico. Então, de acordo com essa pesquisa, as mulheres nascidas a partir aí da década de 80, elas estão tão expostas às redes sociais que elas ficam obcecadas por grifes e por sucesso, tá? O que apenas aumenta a rivalidade quando o assunto é a vida materna. Essas informações saíram no Daily Mail, tá? Que é daqui da Inglaterra. Então, ainda segundo essa pesquisa, né, ela entrevistou mais de 2.000 mães e ela foi feita pelo site que chama Baby Center, tá? 79% das mamães admitiram que admitiram usar as redes sociais nos seus smartphones diariamente, enquanto 60% compartilham foto todos os dias em redes sociais.
Mais da metade, que é 55% delas, disseram que se sentir influenciada pelos comentários postados por outros pais em redes sociais. Então, essas mães, elas disseram acharam a maternidade muito difícil com toda essa competitividade que vem principalmente de redes sociais, tá? Algumas delas disseram que se sente pressionadas a, por exemplo, em aula de natação para o bebê, de canto, de música, porque se elas não fizerem isso e não compartilharem isso, elas estão sendo maus pais, tá? Isso tá tudo no site da Baby Center. E isso é muito importante. Como eu falei para vocês, quem são os seus amigos? Qual que é a roda que você permeia? Quais são as informações que essas pessoas trazem? São sempre as mesmas que você concorda? Ou elas trazem coisas para você refletir? Dessa mesma maneira, eu vou te perguntar agora. Será que você está se envolvendo com outras mães que têm uma competitividade muito alta? Será que quem eu sigo nas redes sociais está constantemente me fazendo querer fazer coisas que normalmente eu não faria? Será que eu preciso mesmo levar meu filho na aula de canto, na aula de natação, levar no parque, comprar roupa X, comprar babador Y, comprar brinquedo que pisca, que pula, que faz... Será que eu preciso de tudo isso? Ou será que eu estou sendo tão alimentada pelas redes sociais, pelas redes pessoais, que eu sinto essa necessidade? Será que eu estou tendo empatia com o meu bebê de entender o que ele precisa e não de fazer o que está todo mundo fazendo? A gente precisa fazer esse filtro no nosso Instagram de vez em quando, porque ao primeiro olhar, aquela mãe, aquela influenciadora, ai, parece tão legal, ela divide tanta coisa, mas às vezes tudo que ela compartilha tem me feito ter essa necessidade de estar fazendo tudo que ela compartilha. Eu preciso não seguir mais? Se você tem a capacidade de agora parar, refletir e pensar, não, calma lá, nem tudo que ela mostra eu preciso fazer antes de eu comprar alguma coisa, eu vou refletir a respeito disso, eu vou me questionar se eu realmente preciso e daí vou fazer, você não precisa deletar. Agora, essa pessoa está me fazendo um mal tão grande, me deixando muito mais ansiosa, eu não estou conseguindo lidar, por hora, delete. Aprenda a lidar com isso primeiro, depois você volta a seguir. Mas primeiro a sua saúde mental, emocional e física em primeiro lugar e do seu filho também, tá? Próximo ponto. A questão é que essa competitividade, ela não tem um lado positivo, tá? E eu tô falando dessa competitividade que tá aqui para esfregar na cara da outra pessoa que eu sou melhor. Então, se você se encontra no grupo de mães, no qual você sente que é o tempo todo, constantemente falando sobre isso, de eu ser uma mãe melhor que você, eu faço isso melhor que você, tudo você está sendo desvalidada, pula fora. A gente tem que saber também nossos limites. Aquilo que nos alimenta positivamente e aquilo que nos alimenta de uma maneira que nos deixa ainda pior, né? Então, onde poderia existir aí uma colaboração, acaba se tornando um ambiente hostil. E a gente sabe que a maternidade por si só, ela já é desafiadora, né? A gente não precisa que isso ainda cause uma inimizade e sofrimento, tá? A ideia é se fortalecer com outras mães nessa rede de apoio. Então, se não puder compreender alguém, se aquilo que aquela mulher está te falando, você não consegue entender porque cargas d'água ela age dessa maneira, se eu não consigo compreender, eu respeito e não julgo. Se eu não puder aliviar a dor, a angústia, o sofrimento do outro, se eu não puder aliviar, eu não sobrecarrego. Se eu não conseguir esclarecer, eu não amedronto. E isso, às vezes, assim, eu vejo de porre no grupo de mães, de mulheres que são mães, amigas, colegas.
Porque é um tal de amedrontar as mães de que, mas parto normal morre no parto, mas cesárea morre na mesma cirurgia, mas vai engasgar e vai morrer essa criança, a morte do berço. É tanto conteúdo para amedrontar, para deixar essa mulher ainda mais insegura, né, que eu falo que se você não puder esclarecer, se você não vai trazer para essa mulher um bálsamo, já que ela já está vivendo um desconforto, não amedronte. Fale simplesmente assim, olha, eu não sei como eu poderia te ajudar. Eu não sei como eu poderia contribuir. Pronto. Você também não é um guru para saber todas as coisas. Eu estudo maternidade, eu estudo gestação, eu estudo tentantes todo santo dia da minha vida. E tem muita coisa que eu vou virar para pai e para mãe e vou dizer, eu não sei como fazer isso nesse momento. Vamos descobrir juntos. Vou pesquisar mais sobre isso, vou conversar com outros profissionais da área e a gente vai chegar numa resposta que encaixe para você. Se eu não consigo ajudar, eu não invento. A gente tem que ser humilde de dizer, olha, eu não sei, mas eu vou buscar poder te ajudar. Ou eu não sei, procure um profissional. Olha, eu conheço uma psicóloga, olha, eu conheço uma nutricionista, eu conheço uma fono. Então, se não conseguir esclarecer, não amedronte, tá? Fale que você não sabe, eu não consigo te ajudar, né? Mas observe o seu ouvinte, observe essa pessoa com quem você está conversando. Questione-se, né? Se ela está aqui falando para mim sem parar, aquela que a gente fala que é uma diarreia de fala, né, que não tem filtro, a mulher tá ali blá, 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 te falando, presta atenção, por que será que ela tá vomitando toda essa informação em você? Será que ela estava guardando isso há muito tempo? Será que ela está passando por uma dificuldade, ninguém escuta o que ela tem para falar? E ela encontrou nessa relação aqui um ambiente seguro para compartilhar? Questione-se por que ela está reagindo dessa maneira antes de você vir com a sua resposta. Antes de você querer contribuir. Às vezes, o que você tem para contribuir é excelente, mas a pessoa, naquele momento, não precisa dessa informação. Ela precisa ser apenas acolhida. Muitas vezes, a mãe não precisa que você fale, mas é só você fazer assim ou assado. Muitas vezes, ela só precisa ouvir eu te entendo. E basta. Tá? Então, será que essa informação que eu tenho para dar vai somar, vai aliviar, vai ajudar essa pessoa? Caso ao contrário, eu não vou compartilhar, tudo bem? A gente tem menos de 5 minutos por aqui, e daí já falei para vocês anteriormente, eu mando daqui a pouquinho o link lá, mas vou aproveitar esses 5 minutinhos que a gente tem, tá? Então, a maternidade, ela não é um esporte competitivo, mas se assim fosse, né, outras mães seriam as suas colegas de equipe e não as suas rivais. Porque se você parar para pensar, a sociedade de uma maneira geral, aquelas pessoas que não são mães, já são tão cruéis com a maternidade, porque, como eu falei, é tão difícil ser empático com o outro, porque não somos empáticos com nós mesmos, né? Que se você parar para pensar, quantas mulheres e até mesmo nós e eu falo nós, né? Eu sempre falo nós. Eu não sou mãe, né? Vocês, acho que a maioria de vocês sabem que eu não sou mãe, mas eu falo que esse projeto, né, todo de cuidar de mãe, me faz a cuidadora das mães. Então, eu me sinto um pouco no mundo de vocês. E é por isso que eu me incluo muitas vezes na fala. Mas o que eu quero dizer é que muitas mulheres vão julgar mães por não entenderem quais são os sacrifícios, quais são os desafios, quais são o abrir mão. Agora, vocês que são mãe, que conhecem tudo isso na pele, faz de vocês estarem no mesmo grupo, colegas de uma mesma equipe e não rivais. A luta, nesse momento, tem que ser dessas mães unidas, mostrando para uma sociedade como é viver essa maternidade. A gente tem que lutar para fazer homens, mulheres que não têm filhos, adolescentes, jovens entenderem
quais são os desafios que a gente vive, para que eles se tornem mais empáticos com as mães, e não a luta entre mães. É isso que a gente precisa desconstruir o mais rápido possível. Então, quando você para de comparar e derrubar outras mães, pode usar essa energia para construir uma amizade com elas, né? Somar forças com outras mães, trocar experiências, ouvir e desabafar uma com a outra, né? Isso é muito mais gratificante do que discutir, né, sobre como eu sou melhor ou como eu escolhi o que é mais saudável para todos os filhos do mundo, né? Porque tem muito isso. Tem mãe que fala assim: ah, eu escolhi a introdução alimentar pelo BLW. E não tem outro tipo que é melhor. Então, quer dizer, o que eu escolhi é o melhor para todas as crianças do mundo, né? E eu falo, gastar essa energia discutindo qual das maneiras de introduzir um alimento é a melhor, não chega em lugar nenhum. Que para cada criança vai ser de um jeito, não vai ter uma resposta única para todas as crianças do mundo. Então, é usar essa energia para somar no sentido de, nossa, estou fazendo BLW, menina do céu, só taca comida no chão. E a outra mãe que está fazendo na papinha diz assim, nossa, realmente deve ser desafiador. Dentro da introdução alimentar com papinha, também tem uma dificuldade, tem a dificuldade tal, a dificuldade Y. Eu estou fazendo assim, eu como junto com a minha criança para ela me ver comendo. Por que você não tenta aí dentro da BLW que você está fazendo, você também comer o alimento para a criança ver você comendo? Pronto! A energia que serviria para dizer eu faço melhor, não, quem faz melhor sou eu, é a mesma energia que você joga para dizer tenta sim, tenta assado, eu entendo que pode ser difícil. E Marília, amanhã vamos acordar todos empáticos? Não. É diariamente, tá? Para mim, para qualquer pessoa que você for conversar. A gente tem que diariamente, muitas vezes a gente vai se pegar não sendo empática. A pessoa vai estar contando uma coisa e dentro da sua cabeça está assim, ai meu Deus, mas por que essa mulher está fazendo isso? E é nesse momento que você tem que falar, opa, calma lá, eu estou nos meus sapatos, olhando para ela. Eu estou em mim, olhando para a dificuldade dela. Eu não estou nela, olhando através dos olhos dela a dificuldade que ela está. Então, vamos lá, dando continuidade para aquilo que a gente estava conversando. Nós, mães, temos a tendência a nos culpar o tempo todo, né? Eu falo que tem uma frase que diz que nasce um filho, nasce uma mãe. Eu falo que nasce um filho, se constrói uma mãe, mas nasce uma culpa. Dificilmente a mulher consegue se desvincular 100% da culpa, tá? Umas menos, outras mais, mas é quase inevitável essa sensação de culpa. Ela é real? Sim, mas a gente precisa ir desconstruindo também essa culpa. Então, qualquer coisa que você quiser dizer sobre outra mãe será um ato falho, pois aquela mãe já está vivenciando a sua culpa e vergonha por si só. E nós não temos o direito de fazer com que uma mãe reviva ainda mais os erros, o apoio na construção do novo e não as falhas cometidas, tá? Então, quando uma mãe vem falar para você que ela tá sofrendo porque o filho dela só come besteira, você não precisa dizer para ela, também você só oferece besteira, ela sabe disso, tá? Lá dentro dela, ela sabe disso. O que a gente tem que fazer não é apontar ainda mais dedos para a culpa, mas sugerir ainda mais apoio e diversidade para uma construção. Então, a mãe tá reclamando que o filho só come besteira, em vez de falar assim, também, amiga, você só compra porcaria no mercado. A gente troca a frase para a frase que constrói. Por que você não busca comprar mais fruta? Ou eu vou te passar uma receita que eu vi de um cookies que é funcional, ou de um pãozinho que é saudável, enfim. Compartilhe com essa outra mãe
coisas que vão somar, que vão ajudar ela a sair da posição que ela está, para ser alguém melhor, tudo bem? Então, precisamos tomar muito cuidado para não sermos insensíveis às outras mães, que estão em barcos muito parecidos com o nosso, tá? Você sabe de tudo que teve que abrir mão, sabe das suas dores, dos seus pesos que você tem que carregar. Você, mais do que ninguém, é capaz de entender o que é a maternidade. Ainda que ela não seja igual à sua, você tem a experiência de viver uma maternidade. Você sabe como é difícil, trabalhoso estar na posição que você está, tudo bem? Então, a verdade é que a competição, ela nos cega, tá? Então, eu vou dar alguns exemplos de cegueira competitiva. Primeira delas, a comparação, diferente da inspiração. Então, alguém que me inspira é alguém que, por exemplo, eu vejo que aquela mãe tem brinquedos montessorianos de madeira. Comparar é dizer assim, mas os brinquedos dos meus filhos, que são todos eletrônicos, é muito melhor, eles brilham mais, cantam musiquinha e blá, 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 né? Isso é uma comparação. Uma inspiração é eu dizer o quê? Poxa, legal isso aí, hein? Será que funcionaria com meu filho? Será que se eu tirar esses brinquedos todos bem coloridos, que tem bastante estímulo, colocar no armário e trazer para ele esse outro brinquedo, mostrar para ele como que ele pode utilizar esse outro brinquedo, será que isso aí funcionaria? Deixaria ele mais calmo? Bom, vou testar. Isso é inspirar-se em alguém e não comparar-se a alguém, tá? Então, essa comparação, ela nos leva a colocar as pessoas em um pedestal ou na sarjeta, tá? Então, as pessoas boas são ótimas, né? Maravilhosas, perfeitas, infalível, né? E tudo é melhor do que na nossa vida. Então, aquela mãe lá, nossa, ela é muito mais feliz, ela voltou ao corpo dela muito mais rápido do que eu. Eu vou vendo aquela mulher na mídia social que ela é perfeita, é inalcançável, tudo na vida dela é melhor que o meu. Então, a sua grama é tão mais verde do que a minha, por exemplo, né? Então, não há nada de errado na vida dessa pessoa, ainda que ela queira falar pra gente ou mostrar, né? Então, ainda que, por exemplo, a Sabrina Sato foi lá e falou que ela não está transando depois do casamento, depois do que ela teve nenê, né? Que deu uma bafafá lá no Brasil, que, meu Deus, se a Sabrina Sato não tá transando com o marido dela, quem sou eu, né? Então, olha como a gente acaba usando isso ao nosso desfavor, em vez de pensar assim, caramba, olha, não é só comigo, né? Somos todas mães, independente de eu ser pobre, rica, famosa ou não. Ela também tem essa dificuldade, então, caramba, eu não vou me cobrar tanto, né? Então, o que acontece no oposto disso? De quem não é muito maravilhoso, que é os ruins, são péssimos, são egoístas, são maus, né? Então, sabe aquele papo de que a mulher não amamentou por preguiça, ou ela não se esforçou o suficiente para amamentar? É isso que eu quero dizer, é esse extremo. Então, é mais ou menos nessa linha de raciocínio. Ou aquela pessoa, na comparação, é inalcançável e perfeita, ou ela tá lá na sarjeta, tá? Então, isso acaba fazendo o quê? Mina a nossa autoestima e nos torna ingratas, tá? Então, ficar sempre olhando para o verde da grama do vizinho nos torna insatisfeitas com o nosso próprio jardim e nos priva de ver a beleza que há nele. Essa história de que a grama do vizinho é mais verde, talvez no seu jardim as flores sejam mais coloridas. Mas se eu ficar focando na grama do jardim do outro, muitas vezes eu não desprendo uma energia para cuidar da minha própria grama. Porque se eu passasse tempo suficiente cuidando da minha grama, talvez ela seria tão verde quanto ou mais, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde eu estou desprendendo a minha energia. Então, como que a gente fica feliz com um bebê, por exemplo, que dorme 6 horas por noite, se quando eu entro na internet, ou quando eu entro no meu grupo das minhas amigas, os filhos dela dormem 8 horas.
Então, como ficar feliz que eu perdi 3 quilos depois do parto, se fulana perdeu 13? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maternidade competitiva nem sempre é entre uma mulher e outra. Pode ser também entre eu e eu mesma. Então, eu não valido que meu bebê dorme 6 horas, porque, fulaninha, o filho dela dorme 10. Ou, poxa, só perdi nada. O que é 3 quilos? Fulana perdeu 10. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a maternidade competitiva, muitas vezes, mora dentro de mim. Sou eu com eu mesma que estou sendo competitiva, tá? Então, às vezes, o que eu vejo na minha rede social não é alguém falando assim, eu perdi 10 quilos e vocês aí perderam quanto? Às vezes não. Às vezes a pessoa tá só comemorando, falando, nossa, eu consegui, já perdi 10 quilos, voltei pro meu peso. Não tem nada de errado a gente compartilhar as nossas vitórias. Mas muitas vezes a gente olha isso como, caramba, o que eu fiz não é tão bom o suficiente porque ela fez muito mais do que eu. Então, a gente tem que se policiar e tomar muito cuidado com isso. O que mais a maternidade competitiva faz? Ela nos torna críticas. Então, já falei uma vez por aqui que quando estamos sempre comparando as nossas vidas com as dos outros, iremos invariavelmente ficar insatisfeitos com algo que a gente faz, tá? Então, na tentativa de driblar nossa tristeza ou até mesmo a nossa culpa, nos autoafirmamos criticando as decisões alheias. Cuidado com isso. É aquela velha história da mãe que fica em casa, mas sente uma pontinha de inveja da mãe que trabalha fora e diz assim: como que pode a mulher trabalhar fora e deixar o bebê na escola? Ou ainda, da mulher, né, ou mãe, que trabalha fora, mas sente uma pontinha de inveja daquela mulher que fica em casa, às vezes sente até uma pontinha de culpa também, né? E diz assim, como que a pessoa aguenta ficar em casa o dia inteiro? Então, quando eu verbalizo algo, o que é viver consciente? É repensar naquilo que eu falei. Por que isso me incomoda? Será que o fato dela trabalhar fora de casa me incomoda porque é o que eu gostaria de fazer para mim? Será que o fato dela tá dando mamadeira, ter assumido que não foi para ela amamentar, a mãe tentou e viu que, olha, o melhor para mim não é isso, eu vou partir para a mamadeira. Quando eu critico essa mulher, quando algo dentro de mim se remexe, eu tenho aquela sensação de me tira do eixo. Será que isso não quer dizer que talvez eu também gostaria de ter feito aquilo para mim, mas eu não consigo? Então, de prestar atenção nesses gatilhos que talvez isso está falando com você, tá? Outro ponto que a maternidade competitiva faz, nos blindar, outra coisa que eu queria falar sobre a maternidade competitiva é como que a gente se blinda desses ataques, tá? Então, eu tô aí no meio, onde o tempo todo eu escuto isso. Então, vamos lá. Da mesma maneira que a gente pode estar cometendo esses atos sem perceber, podemos também estar sendo vítimas sem nos dar conta. Por isso que eu falo tanto da vida consciente, tá? Que eu sempre bato nessa tecla. Repensar como nos sentimos em determinados lugares. Como que eu me sinto quando eu vou em tal lugar? Com certas pessoas, né? Quando alguém fala comigo, como que eu me sinto quando eu converso com a fulana de tal, né? Quais são os meus pensamentos depois de frequentar certos lugares? Tudo isso nos ajuda a filtrar se o que estamos vivendo está sendo positivo ou não para a gente. Então, toda vez que eu ligo para minha amiga e a gente conversa sobre maternidade, depois que eu desligo, eu me sinto um lixo. Eu me sinto a pior mãe do mundo. Até então eu estava me sentindo super bem. Mas depois que ela falou tudo que ela faz, eu me senti um lixo. Opa, levanta essa anteninha aí. Pensa bem o lugar onde você está frequentando, as pessoas que você está convivendo. Isso está te fazendo bem? Por que que isso não está te fazendo bem? Será que vem uma maldade disfarçada na fala da pessoa? Ou será que eu não estou conseguindo falar para o outro, caramba, realmente a sua grama é verde e o meu jardim, as minhas flores são coloridas. Eu consigo reconhecer o outro, mas também consigo me reconhecer. Eu estou fazendo isso, o que me abala?
Por que que me abala? Sempre pensando para que a gente não esteja num lugar sendo consumida energeticamente, sendo rebaixada e não tendo consciência de que isso está acontecendo. Por isso que a gente tem que ficar se questionando sempre, tá? Então, quando percebemos essa competitividade tóxica, é preciso dar um basta. E aí, nós temos algumas opções, tá? Seja voltar o espelho para a pessoa que está te falando isso, né? Seja repetindo exatamente o que ela falou e perguntando o que ela quis dizer com isso. Então, eu vou ajudar a pessoa a entender que o que ela está fazendo não faz bem a ninguém, né? Então, por exemplo, assim, quando ela fala assim, ah, mas meu filho dormiu muito antes do seu. Aí você fala assim, ah, o seu filho dormiu muito antes do meu. O que você quer dizer com isso? Porque às vezes, quando você devolve para a pessoa exatamente o que ela falou, é quando ela percebe o quanto aquilo é agressivo. Porque tem muita gente que vem de uma vida, vivendo a vida inteira assim, ela sempre recebeu esse tipo de comentário que ela reproduz sem ter noção do que ela está fazendo, do estrago que ela faz, da energia negativa que ela bota no outro. Então você simplesmente repete exatamente o que ela falou e pergunta para ela o que você quis dizer com isso. Às vezes a pessoa fala assim, puta merda, caramba, sabe? O que eu tô falando? Né? Não era bem isso que eu quis dizer. Ou outros exemplos. Seja também reconhecendo a dor do outro naquilo que ele tentou te ferir. Então, por exemplo, a pessoa falou para você assim, ah, o meu filho eu coloquei lá na cama dele para dormir desde que nasceu. Ah, é? E como foi para você colocar o seu filho lá no quartinho dele desde que ele nasceu? Às vezes não foi fácil para aquela mãe fazer isso, mas ela foi escutando na gestação inteira, da sogra, da mãe, das amigas, que ela tinha que botar esse neném para dormir no outro quarto, ou ela ouviu a gestação inteira, não dá colo, porque se dá colo vai estragar. E hoje ela não dá colo. Aí você pergunta para a pessoa, como que você se sente em não dar colo? Isso às vezes faz ela refletir no que ela está fazendo, em tirar do inconsciente, do automático que ela está fazendo, tá? Então, muitas vezes as pessoas acabam ferindo a gente ou funcionam num mecanismo sem ter consciência daquilo que ela está fazendo. E por isso que é a bênção de fazer terapia. Porque dentro da terapia é isso que um profissional vai fazendo. Vai voltando esse espelho para a pessoa, tá? De por que você faz isso? Você se sente bem fazendo isso? Você faz isso porque é uma escolha sua ou porque uma sociedade te impôs isso? E a gente vai dando para a pessoa as rédeas da própria vida, tá? Terapia é isso, não é para louco, não. É para quem quer viver uma vida mais consciente. E por último, fazer o distanciamento total, seja ele físico ou online. E é total mesmo. É tirar essa pessoa da sua vida, se você já tentou de várias maneiras fazer com que ela entenda que ela tem um funcionamento tóxico e ela não entende. Aí a gente retira, tá? Porque primeiro lugar a minha saúde mental, beleza? E cuidado, tá? Porque tem muita mãe que vem pra cá e não tem um ciclo de amigos, né? Não tem um círculo de amigos, porque tá começando a vida de novo e tudo mais, só que ela é a única pessoa que eu tenho, né? E daí não quero também me afastar dela, porque ela é a única que eu tenho, então eu vou manter aí a minha permanência nessa amizade tóxica. Aí você faz 90-10. 90% longe dessa pessoa, 10% com essa pessoa. Quando você abre espaço na sua vida, você permite, você busca novas amizades, elas aparecem, tá? Próximo. Quando a competitividade é a nossa própria mãe ou a nossa sogra. Essa maternidade competitiva é difícil, né? Se vocês estivessem com a imagem aqui, eu estaria todo mundo assim. Mas vamos lá. Daí, quando a competitividade materna vem de mãe ou sogra, nós precisamos realmente sentar e colocar as cartas na mesa e os pingos nos is, tá? Porque a gente não vai conseguir não ter contato com essas pessoas em muitas das vezes. Não vai dar para falar assim, então, tchau, benção, então, já que você vai ter esse relacionamento tóxico comigo, tô indo embora. Muitas vezes com a mãe e com a sogra você não consegue fazer isso, né? Então pode até falar que foi a psicóloga que mandou fazer isso, tá bom? Pode usar dessa que às vezes as pessoas, quando a gente leva mais a sério, falando
que é uma psicóloga que falou, as pessoas levam mais a sério e eu assumo a responsabilidade. Pode me botar no meio, beleza? Mas sentar primeiro com o companheiro ou a companheira e conversar, explicar que você precisa do seu espaço livre para construir a sua maternidade. Dá o exemplo de uma folha em branco com lápis de todas as cores, que você pode criar, testar, usar uma cor combinada com outra, pode ser livre para desenhar a sua maternidade. E o papel com aquelas réguas que a gente chama de transfer, que já tem recortado o desenho na régua, ou já tem recortado as letras, os números na régua. Você só consegue criar dentro daquele espaço limitado. Isso é uma mãe ou uma sogra que tem uma maternidade competitiva. Ela faz isso, ela pega essa régua e coloca na sua maternidade e você tem um espaço muito delimitado para conseguir ser a mãe que você deseja ser. Tá? Então você vai sentar com seu marido primeiro, com a sua esposa primeiro, vocês vão conversar em relação a isso, você vai explicar como você se sente, qual a sua necessidade. E daí, juntos, ainda que seja só a sua mãe, ainda que seja a sua sogra, você vai fazer os dois, pai e a mãe, ou a mãe e a mãe, vai conversar com essa sogra, com essa mãe, para explicar para eles a situação. Por quê? Mostra que o casal está em acordo com aquela situação, que eles são um time e que eles apoiam um ao outro na sua decisão, beleza? Então, no caso, por exemplo, de uma irmã ou de uma cunhada ou até mesmo de uma melhor amiga, explique para ela tudo isso que a gente conversou. Como você se sente, como que a maternidade já é solitária por si só, que você não deseja afastar ela da sua vida, mas que também não irá manter por perto nada daquilo que faz com que a sua maternidade se torne um fardo. Então, você proponha uma nova maneira de agir, né, de dar força uma para outra, você sugere como você gostaria de ser tratada, como você gostaria que as nossas conversas acontecessem. Você vai não só dizer para ela, olha, nesse modelo não dá, mas você vai dizer, esse modelo aqui é muito bacana, vamos testar? Vamos ver se a gente se sente melhor dentro desse novo modelo? Então, a única comparação que você deveria fazer é com quem você foi ontem, tá? E tentar diariamente ser alguém melhor. E não é ser alguém melhor assim, se cobrando, sem ter a empatia com as suas necessidades, com as suas dores, com as suas dificuldades. Mas isso também não pode ser uma muleta, né? Então é difícil encontrar às vezes esse equilíbrio. Mas a competitividade, ela tem que acontecer com a gente. Essa é a única competitividade que soma e que impulsiona a gente a ser uma pessoa melhor. Ontem eu gritei com as crianças o tempo todo. Eu não tive maturidade, paciência, não consegui não gritar. Hoje, em vez de gritar elas para chamar elas para mim, eu vou, sei lá, ainda que seja, vou pegar um instrumento que a criança tem em casa e vou combinar. Ó, toda vez que eu chacoalhar isso aqui, a gente tem que parar, porque eu preciso falar uma coisa importante. Eu vou pensar em outras maneiras de chamar a atenção das crianças sem ser gritar. Tudo bem? E eu preciso dizer que é por isso que eu criei esse grupo, porque eu acredito nessa força dessa união, né? Eu sei que não é fácil, é desafiador, né, esse processo de maternidade, e que há muito sim que desconstruir, há muito que construir. Eu acredito que nós somos pessoas que estamos aqui para fazer essa construção e acredito que junto a gente pode formar esse time, né, ser colegas desse mesmo time. Então, um grupo, ele é feito de muitos mundos diferentes, né? Pessoas são diferentes, são mundos diferentes. E eu não tenho a intenção nenhuma aqui no nosso grupo de moldar ninguém para caber na nossa tribo, né? Assim como a galáxia, por exemplo, ela é linda pela diversidade dos planetas que existem nela, dessa mesma maneira eu acredito que esse grupo, ele se torna ainda mais rico porque a gente tem características tão diferentes. Então, a gente tem aqui nesse grupo mães que são zero telas. E a gente tem pessoas aqui nesse grupo que são mães que usam sim a tecnologia para o desenvolvimento dos seus filhos. E tudo bem, ambas as abordagens são ótimas, desde que elas respeitem a mãe, a família, o filho, tá? Então, isso eu quero que fique muito claro aqui dentro. Cada mãe
tá buscando fazer o seu melhor. Eu acredito muito nisso. Às vezes, o que a gente busca fazer de melhor nem sempre é o melhor, mas é o que a gente sabe ou que a gente consegue fazer naquele momento. E isso é o melhor. Quando eu busco ajuda para melhorar, refinar, para averiguar se o que eu faço está de acordo com uma construção saudável de uma maternidade ou de um desenvolvimento infantil, isso mostra para mim que são mães que têm esse interesse em não permanecer na mesma maternidade todos os dias. Eu quero ser melhor, eu quero ser uma mulher melhor, uma esposa melhor, quando a gente fala sobre sexo, sobre libido, né? Eu busco ser uma pessoa melhor a cada dia. E isso eu acho que representa muito. Então, se aquela mãe amamenta ou não amamenta, ela tem as suas razões. Né? Se ela fez parto normal ou cesárea, ela tem os seus motivos. Se ela fica em casa ou ela trabalha fora, só ela sabe e entende os seus porquês. Então, decida olhar para os outros da mesma forma que você gostaria que alguém olhasse para você. E acredite nas diferenças que isso faz, tá? Não julgue as decisões que cada uma toma. Uma vez eu comentei até que criticar uma mãe pela forma que ela cria o próprio filho é tão coerente quanto achar ruim que alguém coma chocolate porque eu não quero engordar. Entende isso? Como que eu posso criticar alguém falando assim, ai, que absurdo ela comer chocolate, eu não quero engordar. Não coma. É simples. Não coma. É aquela história da homossexualidade, né? Ai, eu não sou a favor do casamento gay. Case-se com uma pessoa do sexo oposto, né? Não é porque você não gosta daquilo ou não faz sentido aquilo na sua vida que você não deve, que você deve criticar o outro. Para aquela pessoa funciona. Para aquela pessoa, aquilo faz bem. Então a gente precisa prestar bastante atenção nessas coisas, tá? Eu vou ler algumas mensagenzinhas agora de vocês, tá? Me perdoem que eu não vi as mensagens que estavam no outro bate-papo, caiu antes de eu conseguir lê-las. Então, quem mandou lá no outro e quiser mandar aqui de novo, eu vou ler elas agora, tá? E eu vou ler em privado e daí eu comento com vocês. Deixa eu até parar de gravar.